Nesta série de vídeos, eu quero apresentar sinteticamente as diversas teorias psicanalíticas do desenvolvimento, sempre a partir de uma mesma matriz analítico-histórico-crítica, aplicada então a cada uma destas teorias, cada uma dessas perspectivas psicanalíticas, nas quais eu me ocuparei de especificar, esclarecer qual é seu ponto de partida empírico, ou problema empírico, ou problema clínico de base. 2. De que maneira, a partir desse problema empírico de base, desse problema clínico, foi feita a construção desse tipo, ou de um tipo específico, focado em que? De uma teoria do desenvolvimento do ponto de vista da psicanálise, mas focado em que aspecto, para compreender esse desenvolvimento emocional. 3. Explicitar qual é a ontologia colocada em jogo, explicitar, ou seja, qual é o modelo de homem que está sendo considerada para a construção desta teoria. 4. Especificar também quais são as suas variáveis teóricas, seus conceitos utilizados para a apreensão dos dados empíricos, para a observação, a sistematização dos dados e a integração desses dados em sistemas e mesmo a caracterização de fases do desenvolvimento com as suas características, com as suas dinâmicas, conquistas, problemas e etc. E então, uma vez dado esse quadro, eu vou me dedicar em cada uma dessas perspectivas às fases do desenvolvimento dentro de cada uma das perspectivas do desenvolvimento na psicanálise. E por fim, uma vez tendo traçado todo esse cenário, poder fazer uma avaliação do valor heurístico, da utilidade dessa perspectiva. Ao aprendê-las dessa maneira, será possível estabelecer não só um entendimento, uma visão geral destas teorias, como também estabelecer um diálogo entre as diversas perspectivas, as diversas teorias, na apreensão dos principais fenômenos que marcam o desenvolvimento socioafetivo. Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa que está sendo apoiada aí pela FAPESP e resultará, ao final na finalização dessa pesquisa, um livro com esse título, Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento, cujo sumário eu vou apresentar ao final desta primeira apresentação deste plano de trabalho. Então o que eu pretendo apresentar é uma visão sintética geral das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, considerando, por um lado, que são teorias deste tipo que nos fornecem uma espinha dorsal para pensarmos a constituição e a organização psicoemocional relacional do ser humano, e por outro, esclarece os fundamentos para compreendermos e agirmos psicoterapeuticamente, seja em termos profiláticos, seja em termos curativos, nos diversos tipos de patologia e sintomas que são gerados na história psicoafetiva do ser humano. O campo das teorias do desenvolvimento corresponde a uma área atual específica da psicologia dedicada a fornecer explicações sobre o processo que leva o ser humano da sua condição de imaturidade inicial, característica da própria espécie, até o desenvolvimento pleno das capacidades e potencialidades do ser humano. Ainda que isto seja um tema que percorre toda a história do conhecimento, foi somente no século XX que surgiram teorias sistemáticas que puderam explicitar teórica e empiricamente todo esse processo. Então é necessário distinguir entre teorias que se ocupam de determinados aspectos ou determinadas dinâmicas da existência ou da natureza humana, para teorias que pensam esse conjunto como um todo que se desenvolve, que tem fases, que se sobrepõem, que partem de um ponto e chegam até um outro ponto. Então, na definição do que seria uma teoria do desenvolvimento, temos uma definição clássica utilizada por Claude-Billnet, que aparece em diversos manuais também, que diz o seguinte: uma teoria do desenvolvimento está interessada na maneira pelo qual o comportamento evolui como uma entidade, e não nas funções, órgãos ou capacidades isoladamente consideradas. Essa teoria afirma que o desenvolvimento atravessa estágios distintos
que levam a comportamentos sempre mais complexos, então uma sequência, uma certa cronologia, ainda que essas fases possam se sobrepor, que possa haver dinâmicas que permanecem de uma fase anterior para uma fase seguinte, né? De maneira tal que o efeito da experiência da vida passada permanece a ponto de determinar o presente e o futuro. É uma definição muito geral, né? Mas nós vamos ver como que há teorias que se encaixam nisso e teorias que não se encaixam nisso. Teorias psicanalíticas, quero dizer, né? Muito bem, vamos lá. Os dois primeiros autores a apresentarem uma teoria sistemática do processo de desenvolvimento foram Freud, com a psicanálise, com uma teoria do desenvolvimento psicossexual, e Piaget, com a sua epistemologia genética e uma teoria do desenvolvimento cognitivo ou da nossa capacidade de conhecer. Destas duas bases fundadoras, outras propostas foram elaboradas, e hoje em dia há um vasto campo, ainda que específico, delimitado, da psicologia, dedicado às teorias do desenvolvimento, né? Todas as teorias do desenvolvimento, sejam elas psicanalíticas, sejam elas de outras perspectivas, né? Todas elas consideram o homem como um todo, referindo-se a diversos dos seus aspectos existenciais, aos seus aspectos físicos, aos seus aspectos cognitivos e socioemocionais, ainda que nem sempre com a mesma ênfase, nem sempre com o mesmo peso, nem sempre da mesma maneira, né? Então esses três campos, o físico, o cognitivo e o socioemocional, estão presentes em todas as teorias. Ao campo físico diz respeito ao crescimento do corpo e do cérebro, das capacidades sensoriais, das habilidades motoras e da saúde, que essa perspectiva considera as mudanças no tamanho, forma e característica do corpo, né? O campo cognitivo, por sua vez, se refere à aprendizagem, à atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio, dedicando-se a compreender as mudanças psíquicas na resolução de problemas e na conquista de habilidades intelectuais, né? E por fim, o campo psicossocial ou socioemocional, né, se ocupa de compreender o desenvolvimento das emoções, da organização da personalidade e das dinâmicas das relações sociais, incluindo aí as mudanças psicoemocionais associadas aos relacionamentos de um indivíduo consigo mesmo e com os outros. Todas as teorias, sejam elas psicanalíticas, sejam de outra perspectiva, se dedicam a esses três campos, né? Mas nós temos, além então esses campos sempre presentes, temos diversos tipos de teoria, como eu acabei de especificar, assim, né? Há, portanto, diversas teorias, diversos tipos de teoria do desenvolvimento, cada uma delas focada num determinado aspecto ou modo de ser do ser humano no mundo e consigo mesmo, né? Na maior parte dos manuais nós encontramos os seguintes agrupamentos dos tipos de teoria, né? Então tem uma lista aqui. Primeiro eu retomei alguns manuais para vocês poderem acessar esses manuais com uma certa atualidade, né? Então vamos aos tipos de teoria do desenvolvimento, apresentando aí um quadro clássico que nós encontramos nesses manuais, né? Nós temos as teorias do desenvolvimento pensadas do ponto de vista psicanalítico, cujos grandes representantes são Freud e Erik Erikson, pelo menos é isso que nós encontramos nos materiais, né? Temos as teorias da aprendizagem ou teorias comportamentais, com Pavlov, Watson, Skinner, né, Bandura. Temos as teorias cognitivas, evidentemente com Piaget, Vygotsky e atualmente as teorias do processamento de informações, né, da mente. E temos as teorias biológicas e ecológicas, né, nas quais estão colocados autores tais como Darwin, Lawrence, o Bowlby, que às vezes aparece na psicanálise, às vezes aparece aqui com uma perspectiva biológica e ecológica, né? E temos também a sociobiologia, a bioecologia de Prof. Brenner, né? Muito bem, esse é o quadro geral, e dentro desse quadro geral nós vemos que as teorias psicanalíticas do desenvolvimento ocupam um lugar bem apagado, né? E muito magro. Às vezes ele é apresentado quase como um dado histórico, né? E pouco utilizado na atualidade. Isso se deve, por um lado, ao fato de que a teoria psicanalítica é construída a partir de dados clínicos,
obtidos de modo subjetivo no encontro terapeuta-paciente. Isso faz com que a própria psicanálise seja criticada por faltar-lhes dados objetivos, dados empíricos objetivamente conseguidos e verificáveis, né, que seriam válidos para todos os pacientes, né. Por outro lado, mas em continuidade com essa mesma crítica, né, temos que a teoria psicanalítica, no seu sentido mais amplo, que é a teoria do inconsciente ou a própria metapsicologia, que às vezes é tomada como sinônimo da teoria psicanalítica, também seria alvo de críticas, dado que apresenta uma série de construções auxiliares especulativas, sem possibilidade de comprovação empírica, tais como as noções de força psíquica, ou pulsões, energia psíquica, ou libido, ou quanto de afeto, e mais ainda a própria noção de um aparelho psíquico dividido em instâncias psíquicas, né? Esse conjunto de críticas, além de outras, acabaram por colocar a psicanálise quase como apenas uma parte histórica, pregressa das teorias do desenvolvimento, com pouco uso ou de pouca validade heurística para descrever o próprio desenvolvimento emocional. Bem, a minha pesquisa se dedica a mostrar a atualidade e a utilidade das teorias psicanalíticas para a compreensão do desenvolvimento, gerando um conhecimento que torna possível agir sobre esse desenvolvimento, seja nas atividades profiláticas, seja nas curativas. Então, por um lado, é a expansão desse item das teorias psicanalíticas dentro do quadro das teorias do desenvolvimento, uma atualização mostrando que há uma amplitude maior do que aquela que geralmente encontramos. E, por outro lado, uma própria compreensão da psicanálise enquanto uma teoria desenvolvimentista, né? Cabe, no entanto, esclarecer que nem toda teoria psicanalítica é uma teoria do desenvolvimento, dado que uma teoria desse tipo considera que há um processo relativamente linear, ainda que considere dinâmicas que se sobreponham, que começam e depois permanecem por toda a vida, né? E que estariam descrevendo então uma dinâmica, um processo relativamente linear, mesmo com essas ressalvas, que descreveriam fases, estágios, dinâmicas ou domínios dinâmicos, né, específicos, referindo então a conquistas maturacionais que, surgindo em períodos cronologicamente delimitados, por assim dizer, ainda que com certa maleabilidade, apontam para a conquista e aquisições das potencialidades cognitivas e emocionais do ser humano, né? Então, nesse sentido, eu considero que na psicanálise temos, grosso modo, as seguintes teorias do desenvolvimento, que eu vou nomear um título descritivo do foco da sua análise, da sua perspectiva de compreensão do desenvolvimento, junto com os autores que fizeram isso dentro da psicanálise. Em primeiro ponto, evidentemente, a teoria do desenvolvimento psicossexual, né, esboçada inicialmente por Freud, consolidada por Anna Freud, com grandes contribuições de René Spitz. Depois, a chamada teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, acrescentando as determinações individuais às determinações sociais, e ainda que tenha construído essa teoria com uma outra linguagem diferente da linguagem freudiana. Em seguida, a teoria do desenvolvimento da individuação-separação de Margaret Mahler, focada, preocupada com as questões das psicoses. A teoria do desenvolvimento do apego, de John Bowlby, reformulando a metapsicologia psicanalítica. E a teoria do desenvolvimento da dependência ou do ser, feita por Donald Winnicott. E, por fim, a teoria do desenvolvimento dos sentidos, os significados do self, feitos por Daniel Stern. Então, são essas as teorias que eu estarei apresentando, analisando, todas a partir daquela matriz analítico-crítica que eu apresentei inicialmente para vocês. Os aportes de Melanie Klein e Jacques Lacan fornecem compreensões de outro tipo, colocando em evidência, seja dinâmicas gerais do funcionamento humano, a chamada posição esquizoparanoide, posição depressiva, sejam pensando o ser humano de uma maneira mais estruturalista, nos seus modos de ser no mundo, com as instâncias de Lacan do real, imaginário, simbólico, mas ambos não construindo propriamente uma teoria do desenvolvimento com fases. Inclusive, Lacan é claramente explícito na sua recusa de pensar o desenvolvimento dessa maneira.
Muito bem, alguns autores já se dedicaram à compreensão das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, mas suas propostas são muito mais textos de história do desenvolvimento da psicanálise do que uma análise mais focada nas diversas maneiras de descrever o desenvolvimento. No entanto, há uma perspectiva mais focal, desenvolvimentista, né, que apresenta um guia das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, feito por Palombo e alguns colegas, né, de 2010. Né. E a minha perspectiva de apresentação se aproxima muito dessa de Palombo, com algumas diferenças. Né. A minha perspectiva difere destas que apresentam uma história da psicanálise e destas de Palombo, pelo fato de que apresento as teorias em função de uma matriz analítico-crítica e sempre a mesma, que torna possível uma análise comparativa. Além disso, há a introdução de um aspecto que é a compreensão dos modelos ontológicos utilizados ou que servem de apoio ou referência para cada uma destas teorias. Muito bem. Considerando a diversidade de focos, bem como as diferenças semânticos-teóricas das diversas maneiras de compreender o desenvolvimento, eu procurei apresentar uma visão geral que articula os aspectos fenomenológicos com os teóricos nas especificidades focais de cada perspectiva, explicitando então seus modelos ontológicos, seus parâmetros para apreensão do desenvolvimento, bem como um modo de compreensão que esclarecendo o processo que levou à formulação de cada teoria, coloca em evidência, por um lado, o modelo ontológico de cada perspectiva, e, por outro, os aspectos descritivos, fenomenológicos desse desenvolvimento. Né? Minha proposta, então, é apresentar isso focado em cada uma dessas teorias, né, e para depois podermos ter esse tipo de visão geral. Retomo aqui o que é essa matriz, que eu estarei sempre utilizando dentro para cada um desses modelos. Né? Então, esse é uma perspectiva, um instrumental metodológico de análise destas teorias que eu vou então agora começar a fazer a apresentação para vocês. Então, e finalizando então a apresentação desse projeto, nesse tipo de pesquisa vai resultar, né, num livro cujo título evidentemente é As Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento, onde na parte 1 eu me dedicarei a analisar as origens e a consolidação destas teorias, comentando as propostas desenvolvimentistas de Sigmund Freud, Anna Freud, René Spitz, Erik Erikson e Margaret Mahler. Termina essa primeira fase, né, ainda com um acréscimo aqui apresentando, né, Piaget, mostrando que essa matriz que eu estou utilizando também é aplicável a outras teorias do desenvolvimento não psicanalíticas, mas sempre mesmo dessa mesma estrutura, né, analítico-crítica que eu estou apresentando para vocês e reiterando diversas vezes. Na parte 2, eu me ocuparei da atualidade das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, comentando as propostas desenvolvimentistas de John Bowlby, Donald Winnicott e Daniel Stern. E finalizo essa parte da atualidade das teorias psicanalíticas do desenvolvimento com uma apreciação da perspectiva psicanalítica desenvolvimentista no campo da perinatalidade, com ênfase nas propostas da psicologia perinatal, feita por Antonio Basciati, na Itália, e da psicopatologia perinatal, feita por Gouze, Alvarez e Missonier, na França. Né? Então esse é o quadro geral que vocês podem ver no índice deste livro, tal como eu estou apresentando aqui a vocês.